Lucas 22, 53. Tendo estado todos os dias convosco no templo, não estendeste as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Por isso que o irmão William, quando ele fala isso, que diz, onde que está? Judas não estava mais ali porque estava planejando a entrega do seu mestre, do qual tinha aprendido a mensagem que correspondia àquele tempo, o qual tinha lhe ensinado a mensagem que tinha que pregar naquele tempo. Já tinha terminado seu ministério e ia começar outro ministério com a unção do príncipe das trevas. Aqui mais atrás é que diz, isso foi o mesmo que fizeram com Jesus 2000 anos atrás. Fizeram o povo crer que ele era um falso profeta, um samaritano louco, e que pelo dedo de Beelzebul fazia todas aquelas coisas. Ou seja, que isso que ele estava fazendo não era a verdade. Quando chegar essa hora que está próxima, teremos uma repetição do que aconteceu lá. Teremos o equivalente. E ele disse no Apocalipse 17. Isso é para a mente que tenha sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a rameira está assentada. E são 7 reis. 5 deles caíram, um é, e o outro ainda não tem vindo. E quando vier, 5. Um é, já são 6. O outro ainda não tem vindo, são 7. E quando vier, importa que dure curto tempo. E vejam que Francisco já morreu às 7h30 e pouco de hoje. Agora lá, porque lá são 7 horas mais. Ou seja, morreu na segunda-feira. Deus não ia permitir que morresse num domingo. Ou seja, o Filho de Deus ressuscitou em um dia, domingo pela manhã. Não ia permitir que no domingo de manhã morresse um deste reino, do anticristo. Teve que pôr para outro dia. Permitiu, mas para o outro dia. Mas veja, não era isso. Então vejam como a Escritura vão cumprindo. 5 deles caíram, um é e o outro ainda não veio. E quando vier, é necessário que dure curto tempo. A besta que era e não é, também é o 8º. Então esse que vem seria o 8º. Isso eles mesmos colocaram, porque está público. Porque seria desde 1939 para cá. Vejam lá, começou um. Depois Pio XII. Depois Pio XII. Até 58. Até 58. Depois João 23, de 58 a 63, e depois Paulo VI, de 63 a 78. Paulo I em 78, Paulo II de 78 a 2005, e Bento XVI de 2005 a 2013, e de 2013 a 2025 Francisco. E o irmão, ele tinha falado, esse tema, vocês têm aí? O tocar a trombeta em toda a terra, 29 de janeiro de 2012, ele disse, temos também para Israel a promessa da festa das trombetas que cumprirá nesse tempo final. Essas trombetas estiveram tocando e consequentemente cumprindo, desde os tempos passados, vamos dizer, desde 1939, ele disse.
ou de 1940 para cá, tem estado tocando essa trombeta. Porque vejam aí, nesta data estava nascendo este que tocou a trombeta na primeira vinda e a tocou em sua segunda vinda. Viram? Tocaste a trombeta na primeira vinda, anunciarás a segunda vinda do Senhor. 1939, de 1940 para cá, essa trombeta tem estado sendo tocada para trazer ou levar os judeus à terra de Israel. E assim foi como chegaram e foram estabelecidos como um Estado livre e soberano, com sua própria bandeira, sua própria moeda e seu próprio idioma. Irmão Branham, por pouco eu trago o livro de citas e tudo, porque eu comecei a tirar foto de todas as porções, mas teria que fazer um estudo de tudo isso de uma forma mais aprofundada, porque na mensagem Festa das Trombetas, depois ele pregou reconhecendo o dia e sua mensagem no outro domingo, e tem que ver o domingo anterior. Ele sempre dizia, quando você veja uma mensagem, procura a mensagem que fale de tal coisa, de tal tema, e você procura um pouquinho depois e um pouquinho antes, porque por aí vai unido com isso que ele quis dizer, né? Nesta mensagem, a essência. Por exemplo, se você procurar a mensagem, o sinal, depois ele pregou desespero, e na mensagem desespero tem coisa que você consegue compreender o que ele disse no sinal. E se você procurar nas mensagens antes, que Deus já o ia inclinando, aí ele disse que foi a mensagem maior que ele pregou. Ou seja, a mensagem da Festa das Trombetas maior depois do selo, supostamente. Mas se você observar, a mensagem, o sinal foi depois, aí por setembro, que é um mês muito importante, e Deus lhe permitiu pregar essa mensagem, o sinal. Tinha um sinal por aí que estava para surgir. O sinal, Isaías fala que da mulher que seria dado um sinal, e o sinal sempre é um profeta. E na mensagem Festa das Trombetas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fotos, e eu ia continuar tirando foto. Mas vamos ler aqui somente algumas. Vejam na mensagem. Na mensagem A Brecha, vamos ler um momentinho aqui. Está na porção 734 da mensagem A Brecha. A trombeta de Deus soará, e essa última trombeta soará repetidamente no mesmo tempo que o último anjo esteja dando sua mensagem. E o último selo é aberto, e essa última trombeta soará. Então o diretor sairá para assumir sua posição redimível, a igreja lavada em sangue. Mas agora ele vem daqui nesse último selo, ele já não é mais mediador. No último selo, no sétimo selo, ele já não é mais mediador, já não é mais intercessor. Já não é cordeiro. No último selo já está como leão. Agora ele é rei. E aqueles que ficarem até sua vinda não adiantarão os que estão dormindo, porque a trombeta de Deus tocará aquela última trombeta, ou seja, a sétima, quando o último selo for aberto, ou seja, o sétimo selo. E quando o último anjo, o sétimo anjo, tenha dado sua mensagem e a última trombeta soará, os mortos em Cristo levantarão, e nós que ficarmos vivos seremos arrebatados junto com eles para o encontrar nos ares. O encontraremos nos ares, ele escreveu ali. Em cima escreveu, ele vem no sétimo selo. Quando o sétimo selo for aberto, a trombeta final soará. Quando o sétimo selo for aberto, a trombeta final soará. Bem, porque o que é para a igreja o sétimo selo, a vinda do Senhor, é a sétima trombeta para Israel, Moisés e Elias, mas primeiro é aberto para a igreja o sétimo selo. E depois essa sétima trombeta é para Israel.
Página 130, parágrafo 1164. Recordem que os que estão vivos e fiquem não impedirão os que já dormiram, porque a trombeta de Deus, essa última trombeta, a sexta acaba de tocar. Vem? A sexta acaba de tocar, ou seja, vinha sendo anunciada as trombetas, disse aqui, desde 39 para cá. A sexta acaba de tocar. E essa última trombeta, como o último selo, aí já coloca a última trombeta, a sétima trombeta, e o último selo, o sétimo selo. E essa sétima trombeta, como o último selo, será a vinda do Senhor. Tocará, e os mortos em Cristo se levantarão primeiro. Agora, mirem, na página 128 também. Agora vejam na página 128 também. Aquela foi de cisternas rompidas. Agora aqui em Festa das Trombetas ele diz assim: foi atado não ao rio Éufrates, mas à porta de credos e dogmas, de modo que o Espírito Santo não pode operar na igreja por causa de sistemas feitos por homens, mas ela será libertada. Ela está regressando, isso é o que a Bíblia diz. E esses dois se encontram. E esses dois se encontram em campos de batalha. Lucifer, o 666. O diabo no 666. E Miguel. Escreveu Miguel, Cristo em seu anjo. Campo de batalha. Miguel e Lucifer outra vez, como no princípio, ou seja, como no Éden. Portanto, creio que são 20 dias que tem para escolher. Estive vendo aí que são 20 dias. O sucessor, por isso ele te coloca um, tira outro, coloca um, tira um, tira um e coloca outro. Em cima do parágrafo ele diz, escreveu, liberação é igual pelo arcanjo Miguel. Naquele dia se levantará Miguel, o grande príncipe que está do lado do seu povo, ou seja, Daniel capítulo 12. Vamos um momentinho onde paramos ali. No Apocalipse 17. A besta que era e não é também o oitavo, e é de entre os 7 vai a perdição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas por 1 hora receberão autoridade como rei, junto com a besta. Tem um lugar que eu estava procurando rápido, que ele colocou o novo Papa e colocou o USA. E vejam, o último que recebeu como líder político foi o último presidente J. Vance. O último que ele recebeu, eu creio que foi na sexta-feira. Ou foi no domingo? Ah, sim, foi no domingo. Corrija, foi no domingo. Sim, é verdade. No domingo pela manhã que eu recebeu. Foi no domingo, ou seja, que o último que fez contato aí, vamos dizer, com esse que vem a ser a representação da imagem da besta. Agora, vejam como tudo é uma cópia. Como o diabo trata de imitar tudo. Diz, e os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas por 1 hora, ou seja, que já está entrando a esse tempo, a esse ciclo, o qual no tempo de Jesus, diz, agora é a hora do príncipe das trevas, dos poderes das trevas. Quando iam entregar a Jesus e realizar aquele julgamento e crucificá-lo e tudo. Agora, depois disto, vemos aqui que começa essa obra para o príncipe das trevas nesse tempo final. E pelo outro lado também vemos na página 10a, parágrafo 99 do livro de Citas, onde ele disse:
Citas, parágrafo 69. Eu creio que um dia desses glorioso, quando a confederação da Igreja Unida se juntar e o novo Papa for trazido dos Estados Unidos e for colocado ali como uma profecia, que eles farão uma imagem semelhante à besta. E eu digo a você, a Igreja verdadeira se unirá. O crente real e verdadeiro dos metodistas, batistas, presbiterianos, nazarenos, peregrinos de santidade, o que for, qualquer coisa que for, serão juntados, unidos pelo amor de Deus. Isso fará o corpo do Senhor Jesus Cristo. Todos os crentes e os agnósticos e os de mentes superficiais serão lançados a um lado. Eles irão direto dentro da confederação de igrejas. Aí escreveu: novo Papa é igual em USA. E escreveu também: o Papa da imagem é levantado, mas não será necessário que seja americano. Parágrafo 49 da página 10A. No mesmíssimo minuto que esse mundo denominacional de fora comece a receber essa mensagem, essa é exatamente a hora de sua vinda. Vejam que para cada evento tem um tempo em específico, para que as coisas aconteçam tanto no reino de Deus como no reino do anticristo. Agora, a hora da sua vinda, e na hora da sua vinda, depois tem um tempo de uma brecha ou restante, um tempo sobrante, onde tudo vem a cumprir, onde segue 7 etapas corridas, seguidas e rápidas. Agora, tem que ver onde nos encontramos, porque vejam, no 2000, quando ele nos falou de uma etapa que ia começar, e ali ele disse, vejam, a grande voz de trombeta no êxodo do último dia, 9 de janeiro. Quero lhes dizer que vem uma etapa, o Dr. William Soto disse, quero lhes dizer que vem uma etapa e parece que está começando, onde serão batizados no nome do Senhor Jesus Cristo, na era da pedra angular, e por ministros da era da pedra angular, junto com o mensageiro da era da pedra angular. Ele não batizava, mas tinha um ministério que estava para começar já em 2002, começou em 2002 e começou batizando. Porque neste mesmo dia foram realizados batismos e ele começou a batizar. Esse ministério começou a batizar. Agora vejam na página do livro de citas. Isso é 499. Não, a página não saiu aqui. Parágrafo 499. Vejam, esses 2 profetas, quando eles se levantarem aqui em cima, e no meio da semana eles são cortados assim, no meio da semana. E no meio da semana eles são cortados assim, então começa a batalha do Armagedon, ou seja, a grande tribulação. Então, Deus mesmo começa a falar. Então, ele se levanta, ele coloca a ressurreição e começa a pelejar. Esses 2 profetas estão ferindo a terra, eles estão pregando no nome de Jesus Cristo. Eles estão batizando do mesmo modo, eles o estão seguindo. Ou seja, que esses ministérios, ele escreveu ali, prega no nome e batiza no nome de Jesus. Isso já se cumpriu. Estão procurando porque estão dizendo, não, é que ele vem batizar também os 144 mil. Pregam no nome e batizam no nome de Jesus. Diz, batizam. Moisés e Elias morrem antes dos 3 anos e meio. Na 70 semanas de Daniel,
Agora ele disse, agora vocês protestantes dizem, bem, agora isso é isso. Mas espera um minuto, vemos que os protestantes têm uma organização, fazem uma confederação de igreja, uma imagem, a besta, e vão com eles, e vemos aqui que os judeus são chamados a essa confederação, sim senhor, e eles aceitam, a Bíblia diz que eles o fizeram. Aí é que ele disse que os judeus entram na confederação de igrejas. E ele faz um pacto com eles. E na metade da 70ª semana, ele rompe, o anticristo rompe seu pacto com os judeus, seu povo. Por quê? Agora, quando vocês leem em Revelação 11 e vai ao Apocalipse 11, esta situação que está no Oriente Médio, tudo vai desembocar nessa união, nesse pacto. Agora você lê Revelação 11, o Apocalipse 11, eu enviarei. Isso é 11. Você está já indo até o 19. Porque o Apocalipse 19 é igual ao Apocalipse 11. Ele enviará seus 2 profetas e eles profetizarão. Aí ele escreve Apocalipse 11 é igual a 19. Ele enviará seus 2 profetas e eles profetizarão nesse tempo. E eles ficarão irados com esses profetas. Finalmente os matam. Isso é correto. E seus corpos mortos permanecerão na praça da cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Gomorra, onde também nosso Senhor foi crucificado, Jerusalém. Isso é correto. E estarão estirados ali. A 124. 124 das eras, nesta versão aqui. Estarão jogados ali por 3 dias e noite, e depois de 3 dias e noite, o Espírito de vida virá a eles, e eles se levantarão e irão à glória. E 1/10 parte da cidade caiu naquele tempo. Isso é correto, vem? O que é isso? Isso é a metade dessas 70 semanas. E escreveu na metade da semana número 70. E em cima escreveu, o terremoto da Califórnia cai 1/10 parte. Agora vejam, aí, localizando tudo isso, por isso ele disse, se chegarmos a compreender ou saber qual é o dia que a grande tribulação começa, então poderemos saber em qual ano e em qual dia começou esse ministério de 3 anos e meio antes da grande tribulação. Ou seja, que tem um tempo específico. E vendo tudo o que está acontecendo, tudo já está posicionando. Portanto, já estaríamos, para não falar abertamente, já estaríamos dentro. E como Deus, na era judaica, que é um tempo, como o povo hebreu trabalha com tempo, por tempo, então já é um tempo marcado, é um tempo específico, mesmo que em Daniel foi acrescentado, vejam, que lá foi acrescentado 2.260 dias, foram acrescentados alguns dias. O Moira fez um cálculo uma vez, 45 dias, depois acrescentaram uns 30, como uns 75 dias mais. E tudo isso aí é um tempinho. Bem-aventurado, algo assim fala. Bem-aventurado o que consiga chegar até esse tempo. Agora, tudo o que está sendo visto agora, nesse tempo, está colocando cada peça no seu lugar. Desde o tempo que foi tirado o contínuo sacrifício até a abominação desoladora, haverão 1.290 dias. Bem-aventurados os que esperem e cheguem até 1.335 dias. E tu irás até o fim, repousarás e te levantarás para receber a sua herdade no fim dos dias. Isso é Daniel 12. Agora, desde o tempo que foi tirado o contínuo sacrifício até a abominação, ou seja, até a grande tribulação, diz que ainda não entrou a maldade do amorreu, não chegou a seu cúmulo. O amorreu, denominações, ele escreveu.
E vejam, tudo isso são princípios de dores que vai indo até chegar a esse momento que chega ao cúmulo. A maldade chega ao cúmulo. Agora, quando isso for acontecer, se você observar, o espírito do anticristo, ao ele ser lançado do céu, que diz, ai dos habitantes, os moradores da terra, porque o diabo foi lançado do céu sabendo que lhe resta pouco tempo, ou seja, que é um tempo pelo qual alegrai céus e os que habitam nele. Ai dos moradores da terra e do mar, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que lhe resta pouco tempo. Se tivesse tido um movimento no céu, quando ele abriu o sétimo selo, teríamos tido, durante todo esse tempo, teríamos tido uma perseguição mais direta. Porque o diabo ia conhecer como esse sétimo selo se manifestaria na terra. E ao estar aberto, e isso já ir correndo, vejam, até já foram falado coisas mais diretas. Então o inimigo, ao ver, porque já está aberto, não ficou fechado no coração de Deus, que esse pensamento passou ao coração do profeta e foi aberto. Então o diabo vai querer fazer o mesmo que fez no tempo de Jesus. Se encarnou em Judas Iscariotes. E vejam que ali o diabo não pôde redimir. Ele até foi e se enfocou em uma árvore e se foi para seu lugar. O mesmo que Deus ia fazer com o seu filho Jesus. O diabo queria fazer com Judas. E vamos dizer, para demonstrar que não necessitaria realizar aquela obra e que era o suficiente com ele. Não teria que derramar sangue. Agora, em sua segunda vinda, vejam, ele vai tratar de implementar uma paz de aparência, vai querer fazer o mesmo. Esse trono de Davi não é necessário, vai tratar de dizer, isso não necessita, eu estou aqui agora, e como ele sabe como Deus vai reinar, então vai tratar de imitar o mesmo, ou seja, até que ele virá, além de vir, virá com essas intenções, porque esse espírito não estará operando nessa pessoa, porque todo esse reino e tudo que vimos nos diferentes mudanças de reino, de Medo-Persa, Grécia, Império Romano, todas essas são lutas espirituais. E vejam, ali estavam os arcanjos. Quando ele disse, o rei da Pérsia se me opôs por 21 dias, e estive pelejando com ele, mas Miguel, vosso príncipe, me ajudou. Isso é uma grande batalha que tem nesta dimensão, nessas mudanças de reino. E na mudança do reino dos gentios ao reino do Messias, também esses arcanjos têm que estar. Porque o diabo vai tratar de implementar seu reino. E veja, o último tempo que lhe resta são os 3 anos e meio da grande tribulação. Agora tudo está se movendo em cena. E é uma parte, uma etapa no programa divino muito importante. Temos que ter nossos olhos espirituais bem abertos. Porque com esse presidente que temos, e agora isso que aconteceu, ou seja, tudo está se alinhando para esse tempo difícil que virá. E já está ficando difícil. Ou seja, que o que virá é grande para nós, mas para o mundo será algo terrível. Assim que tem que continuar buscando
tudo, porque essa é uma etapa no reino do gentil que acaba e começa, e agora tem que examinar, pedir a Deus sua direção em tudo, sua guiança, para que siga dando ao povo a preparação para tudo que virá, que será para a nossa bênção, tudo que vai estar acontecendo, ou seja, que isso não nos causa medo, mas bem, nos faz ficar, nos coloca mais alerta e de que estamos mais perto de nossa transformação, que virão dias difíceis. Sempre temos falado que virão dias bem difíceis, onde praticamente o mundo todo vai virar contra nós, mas temos a nosso favor o exército celestial. E Deus, supostamente, Deus a nosso favor. Ou seja, que é melhor estar e ser perseguido do que não ser perseguido. Estar do lado de Deus, seu programa, isso nos dá a segurança e certeza que chegaremos à meta da nossa transformação. Assim que sempre vigiando o tempo todo, tudo o que está acontecendo no mundo e em nossa vida e também no programa divino, e também vendo como Deus vai cumprindo tudo de uma forma tão rápida e ao mesmo tempo tão simples. Tudo o que foi falado ontem. E aí tem coisas que irá ampliando mais. Deste tempo que Deus, no tabernáculo de Moisés e templo de Salomão, tinha uma ordem para falar ao povo. E falava abertamente de que era ali do meio que ele falava ao povo. E hoje, como Deus está cumprindo isso no meio da sua igreja, no templo espiritual que é a sua igreja, lhe falando em cima do propiciatório do meio dos dois querubins. Tudo que o povo necessita escutar e receber para obter misericórdia em um tempo que ele está como juiz. Mas sempre, em um período de tempo, em um tribunal sempre tem um período de tempo de preparação, e mesmo que o juiz está, mas vejam, aí dá o tempo onde o advogado intercede pelo seu cliente. Agora, tudo o que estamos vendo na abertura do sétimo selo, esse anjo com um incensário, isso foi tremendo, como Deus nos mostrou ali. Tudo que esse anjo que aparece fora dos 7, aparece esse anjo e é acrescentado às orações, e é o que eleva essas orações à presença de Deus, e diz que na terra tem que ter um equivalente a isso, porque ao ele estar como juiz, como rei, e vem segundo a ordem de Melquisedeque também, então não tem sacrifício, não tem sangue. E se não tem derramamento de sangue, não tem remissão de pecado. Portanto, o que hoje está no meio da igreja é algo grande. Mas é grande e ao mesmo tempo tão simples que por isso muitos passam despercebidos. Ele disse, quando eu ver o sangue, eu passarei de vós. Ou seja, o sangue que foi aplicado no batente. Se o sangue não estivesse aplicado aí, agora o sangue é o Espírito Santo, que Judas não tomou, que é o vinho. Ele somente comeu o pão molhado. Ele não recebeu o vinho, portanto não teve o estímulo da revelação em sua alma, em seu coração. E nesse tempo, entrando ao lugar santíssimo, é que estamos recebendo o estímulo, a revelação do que é a vinda do Senhor, sua segunda vinda como leão da tribo de Judá. E ao identificar, e a pessoa, ao identificá-lo, você tenha com certeza que você tem o Espírito Santo em sua alma, em seu coração. Você tem o estímulo, você tomou da Santa Ceia novamente, no espiritual. Não beberei novamente
até que eu beba no meu reino. Em sua igreja, temos estado tomando a Santa Ceia em nossa alma. Temos tomado a Santa Ceia em nossas almas de uma maneira nova. E ele disse, até que eu venha. Parou de fazer fisicamente. Esses rituais foram parados de fazer fisicamente. Voltam atrás e aí já se chama de credos e dogmas, porque isso já passou. Agora veja, até mesmo querem voltar a batizar novamente. Essa é a confusão que tinha ali com a linha, que nesse tempo representa líderes e pessoas enredadas, confundidas. E ele o advertiu, não deixe que a sua linha se embarace nesse tipo de tempo. E para sair dessa confusão, ele o elevou a uma grande capa catedral, tão simples assim. Ou seja, para você sair dessa confusão que tem que subir a pedra angular, mas tem que entrar pela porta. Não pode entrar por outro lado, pelas suas próprias ideias, porque será jogado fora. Bem, fizemos um pequeno resumo de todas essas notícias que estão acontecendo no mundo, onde aqui no Ocidente nós acordamos e levantamos com essa notícia que Francisco tinha morrido, mas vejam todas as escrituras que tem aí, todas que certamente têm relacionado a esse próximo passo que estará sendo tomado, realizado no reino das trevas, que já está em seu último tempo, estaria dando os seus últimos passos. Assim que estamos perto de ver cumprido essa promessa da ressurreição e da transformação. E recordem que o tempo de Deus é eterno. Para Ele não existe tempo. Para Ele, ontem, hoje é o mesmo. Amanhã não existe tempo para Ele. Portanto, a ressurreição, veja como se move, fala ali. Veja como se move a ressurreição. Não é que vai ser assim de uma vez. Igualmente, a transformação, mas chegará um momento que começará a ser contado esses 30, 40 dias. Mas, antes disto, terá uma série de eventos, vários eventos e promessas que irão cumprindo no meio do povo, onde também já se irá vendo aí o choque dessas dimensões que somente os escolhidos de Deus estarão vendo. Por isso que desde lá poderemos estar vendo, quando fala no Salmo 2 que o Senhor rirá deles, vejam, é porque tudo o que está acontecendo não dá nem pena mais, porque já ao ver o que Deus está realizando, a gente diz, se soubessem, porque observa que o escolhido de Deus sabe, mas é por revelação. Mas se chegassem a ver um pouquinho mais, porque os únicos que necessitam ver milagres físicos, esses são os hebreus, para crer. Mas se todo esse mundo, esse povo chegasse a ver o que está acontecendo, se esconderia e seria algo de tanta vergonha para eles, causaria tanta vergonha que cairia a cara deles de vergonha e estariam se arrastando e humilhados. Mas Deus não vai permitir que eles vejam para manufaturá-los nem nada, mas o escolhido vê por revelação. Assim que, bem, Deus nos ajude a sempre estar apercebidos e ver tudo o que Deus está fazendo para nos mantermos na expectativa e nos cuidando nas coisas que fazemos e tudo isso, e nos cuidando dos nossos descuidos, tomando cuidado com nossos descuidos e sempre mantendo esse ambiente, mantendo próximo esse ambiente, porque assim como
Felipe se aproximou do eunuco e depois foi tirado da presença dele. Então que Deus aproxime também pessoas que estarão vendo e que você tenha a experiência de falar e depois ficar calado, sem falar nada. E aí também ele vai lhe dizendo coisas. Todas essas experiências nós as vimos no irmão Branham, um reflexo do que vai estar acontecendo em nós, nos escolhidos de Deus deste tempo. Se mantenham nesse ambiente. Ele apareceu aos caminhantes de Emaús. No caso de Enoque também, Enoque caminhou com Deus, estava alinhado. E quem se aproximou? A presença do Senhor. Ou seja, que tem muito a ver, o ambiente tem muito a ver. Certamente eles iam caminhando, olha, mataram o nosso mestre, e estavam falando das Escrituras. Não estava falando que, lá, da morte da vaca, não estava falando isso. Eles estavam focados no que tinha acontecido, ou seja, naquele ambiente. Porque não é que não vai se dedicar aos trabalhos, mas eu refiro manter o olhar e a mente nisto. Para que nesse tempo Deus possa usar cada escolhido como Ele deseja, sem limitações. Os limites nós que colocamos, mas o importante é que já estamos selados aí na alma e o diabo não pode entrar aí. E agora que a casa está vazia, que tomem cuidado, porque com a casa vazia, tudo isso que estivemos vendo, esses espíritos já vão se manifestando cada vez mais e mais, porque a quinta dimensão vai se abrindo mais e mais e vai procurar um lugar para habitar e se manifestar. E pessoas que vocês não imaginavam que talvez ia expressar, atacar ou falar coisa, são as que Deus usará. Porque esse lugar, ao não estar o Espírito Santo, o Espírito do diabo entra aí. Isso já está acontecendo, porque vimos nas ações até mesmo de ministros e pessoas, mas de uma forma mais aberta, irá sendo visto cada vez mais e mais agora. Lá em Judas, nele foi mostrado o que será de uma forma mais aberta nesse tempo. Bem, que Deus ajude o seu povo e ajude a todos nós, ajude a mim e a todos, para seguirmos adiante, seguir cumprindo Escrituras e seguir nos preparando para esse momento glorioso. E virá esse confronto com esse reino de uma forma mais aberta. Falam, não, quando vier o desafio já está acontecendo. Porque lá teve um tempo de preparação naquele desafio. Cada um começou a inventar seu próprio sacrifício. Mas tem uma palavra que o irmão Branham usa. Cada um à sua maneira. E os rituais que estavam fazendo à sua maneira, teve uma preparação para aquele desafio. Deus permitiu que cada um se expressasse. E Deus está deixando que cada um se expresse. Enquanto desde o aposento alto, desde a era da pedra angular, os olha e olha para baixo, porque eles estão embaixo. Aquele ali inventando uma coisa, outro inventando outra coisa. Cada um no seu próprio mundo. Na sua própria cesta denominacional, sim, porque tratam de procurar a forma para levá-los. E tratar de que vejam que eles são os que podem obter a vindicação da parte de Deus. E a vindicação somente a obterá um somente a tem. De Deus e seu programa. Em cada tempo, em cada era de dispensação, Deus é o único que vindica a sua palavra. Onde e como? No mensageiro deste tempo, o mensageiro que esteja vivo. Ontem eu estava vendo o irmão ele dizendo, foi em 2013, 2014, ele estava falando que desejamos não partir, mas permanecer vivos, porque lá
o que vai fazer lá é descansar. E estão pondo o irmão William para fazer um trabalho lá. E quando Deus vai dando mais e mais luz, vejam, fica com a mensagem de 70, de 80, e não atualizam, como ele dizia. Deus vai dando mais luz, mais luz, mais luz. E ficam escutando isso, porque é o que convém para eles. Porque foi o que Deus deu até aí ficam aí atrás. Isso não vai produzir em nenhum a fé do rápido, tão simples assim. Agora a gente pega isso mesmo que eles estão escutando e põe a luz de hoje. Isso sim produz a mesma palavra, colocando-a bem, então produz o efeito para o que foi trazido neste tempo. Eles estão descansando lá, e mais ainda, quando começou a meia hora de silêncio, porque cada um foi... Veja, uma vez ele dizia que quando uma pessoa partia, não sei se você se lembra, que lá ia pôr os irmãos em dias. Vai lá e conta a eles como vamos, e mais adiante, aí Deus lhe mostrou que eles escutam. E estão em dia, porque estão escutando. Desde essa dimensão, desde aquela dimensão, estão escutando. Irmão Branham disse que ele teve um ministério maior lá no paraíso. João Batista teve um ministério maior no paraíso, um ministério de 3 anos lá, e na terra um ministério de 6 meses. E lá o ministério foi maior, porque esteve preparando o caminho ao Senhor lá. Mas lembro que lá não estava a meia hora de silêncio. Igualmente, no tempo aqui, em certo tempo, cumpriu o que ele disse. O que eu farei quando eu for lá? Continuarei dando mensagem, claro que sim. Mas chegou um tempo que todo mundo calado. Quando começou essa meia hora, que em 2009 ele nos disse que não tinha começado, em 2015 por aí também tinha falado algo. Ou seja, que tem um tempo onde essa meia hora se entrelaçou, ou seja, que começou. E tem que ver desde quando foi esse entrelaço e desde quando Deus tomou o começo, porque ao falar quase meia hora, aí dá um entrelaço. E aí coloca um tempo mais ou menos. E como começou? Tem que ver como esse entrelaço começou. Portanto, uma vez que chega lá, e ele disse, os anjos pararam de cantar. No livro Os Selos diz. Ou seja, que chegou um momento, depois que ele chegou, falando do nosso irmão William, chegou lá, teve um tempo que isso pode ter cumprido um pouco antes dele partir. Vamos dizer, de 2010 em diante. Algo pode ter entrelaçado ali. E veja, depois pararam de tocar. Ou seja, que quando o 7º selo foi aberto, na abertura do 7º selo, todo mundo calou. Agora coloca aí um chegando depois e começar a falar aí. O que vai lhe dizer é, cala. E certamente o que desse tempo chegar lá, já sabe, porque lá conhece tudo. É a dimensão da palavra. E vai chegar caladinho. Tenha com certeza que se você não é um dos escolhidos e aqui não sabe, não conhece o mistério do 7º selo, não vai para lá, porque se for para lá, ia começar a falar. Se não ficou calado aqui, ouvindo uma só voz, então para lá não vai. Tem um lugar para você que te espera até depois do milênio. Um lugar que é de espera até depois do milênio. Agora, tudo isso é o que estamos vendo nessa meia hora de silêncio que está acontecendo aqui, que é o Apocalipse 8, esse anjo com o incensário de ouro, que acrescentou muito incenso às orações dos santos. E Deus segue nos dando todo esse estímulo, essa revelação, e através desse ministério, ter e levar as orações de todos os escolhidos de Deus à presença de Deus, e que sejam aceitas.
sejam aceitas, porque não tem outra forma para essas orações serem aceitas ou pedidos. E aí cumpre novamente, atualizado. Senhor, nos ensina a orar. Nos ensina a orar nessa dispensação do reino. Onde você adora? Quem está recebendo a adoração hoje? Se não tens entrado pela porta da segunda vinda, alguém estará recebendo essa adoração. Se não entrar por essa porta, se não entrou por essa porta, então estarás adorando o maligno, porque são dois. Não tem um Deus meio bom. Por isso diz, Senhor, fizemos isso em teu nome, fizemos isso. A página 131, e aí terminaremos com essa. Por isso que gritam e fazem tanto barulho e não recebem nada. Será revelado nos trovões. Aí te envia aos trovões. Bem, que Deus os guarde e os abençoe. Hoje é segunda-feira, 21 de abril deste ano 2025. 21. Me opôs por 21 dias. Daniel, fala aí, Daniel. 21 dias. Vejam. 2000 que ele falou isso. A 2021, 21 anos. Depois no final aí aparece o ministério e começa algo ali, onde foi entrelaçando, ou seja, que algo grande está acontecendo. E desde quando Deus começa a contar esse tempo de cheio, tem que estar na expectativa de tudo isso, para ver se você conhece o dia. Diz, nessas 70 semanas conheceremos o dia e a hora, e não falhará nem por um minuto. Ou seja, que tem um tempo exato. Aí está tudo nas 70 semanas de Daniel. Veja, se eu me pusesse a agir conforme tudo que está escrito nessas 70 semanas, e no livro dos selos, o vermelho, e na mensagem desespero, também futuro lar do noivo celestial, eu teria me escondido, falando humanamente, mas para que isso? Para que eu vou... Deixa eu ver como eu explico isso a vocês. Ele disse, não vamos falar de datas, porque então a pessoa vai aparecer quando estiver próximo da data. Por isso nunca falamos datas, porque é pela fé. E pela fé, a pessoa vai lutando e pedindo a Deus e trabalhando, como ele dizia. Se o rapto for amanhã, vai me encontrar trabalhando amanhã, com as botas calçadas e plantando batata. Se for plantar batata, então me encontrará plantando batata. Agora, tudo isso pode dizer, isso será mais adiante, e vai sendo revelado à medida que Deus irá permitindo a abertura de todos esses mistérios que já vão ficando abertos ao povo, de uma forma simples que o mundo não perceberá. Não perceberá o poder tão grande que os escolhidos estão recebendo, que até mesmo dos que se foram, que não eram dos nossos, tiveram que ir, e não era do grupo, e saíram, e Deus nem sequer permitiu que ficassem. Porque, veja, até os que se foram, ainda escutam alguma coisa, nem todos. Escutam o que eles convém para atacar, difamar e zombar e tudo. Mas veja, mesmo eles tendo tudo aí, não podem ver e receber o que o escolhido de Deus recebe. Porque tudo está aí, eles focam em outras coisas. Olha, agora andam juntos falando de Sarinha, agora fica andando com ela. Se eu não ando com ela, é mal. Se ando com ela, é mal. Então, veja, para o diabo nada está bem. E se ela fizer certo gesto, também está mal. O diabo você não convence ele, nem lhe dá nada, porque para ele tudo está mal. Faz ou não faz, para o diabo tudo sempre estará mal. O qual está nessas pessoas, sempre vão criticar, sempre vão falar.
Mas nós, por isso, quando Ele está revelando esses mistérios, vejam, sai do grupo e se ficar alguns por ali, então Deus lhe tapa, lhe vela, e a primeira coisa que faz é, ele vem em pensamento, esse não, e tapa seus ouvidos, torna seus ouvidos como diamante, como Zacarias fala, para não ouvir, e a própria pessoa se fecha. Então, veja, isso é como um mecanismo. Quando você baixa o volume na mesa, ou na mesa de som você abaixa ou sobe o volume. É assim, tapa o ouvido e não escuta. Se Deus não quer que essa pessoa escute certas coisas, então não coloca para ela escutar. E então tem que escutar alguma coisa, e aí vem um pensamento negativo e tropeça com o véu, porque a ficha que tranca o jogo sempre é o véu. Quando a pessoa escuta o véu e olha atrás do véu, a revelação, aí não tem problema, mas uma vez que entra o véu, então aí começa a olhar o humano. Tudo que Deus está nos dando é para a preparação de transformação e é para o escolhido e ponto. Não tem outra pessoa que verá. E o que está recebendo toda a mensagem para receber essa promessa, e tem ainda alguma situação, vejam, até nisso Deus os ajuda. E vem mostrar o que aconteceu com Pedro. Porque até mesmo Pedro até amaldiçoou e tudo ali, estava aquecendo-se lá fora. Veja, um pouquinho que se uniu com aquele grupo já saiu falando mal. A maldade deles agarrou nele desde ali, pegou nele desde ali. Às vezes você sem querer e entra no lugar e tem uma música aí tocando, que é pegajosa, e você sai e por dentro você sente e sai taraleando, e essa música a gente fala, e rapidamente coloca um cântico, porque esse é o ambiente, entra na mente, isso é a luta. Então você coloca um cântico e rapidamente isso vai embora, vê? Como algo repetitivo. E veja ali, ele pegou isso. Até saiu falando mal, amaldiçoando e tudo. Qualquer um que olhasse Pedro, falar, Pedro, o que aconteceu com você? Mas, no entanto, depois chorou amargamente, se arrependeu e Deus o perdoou. Foi um arrependimento sincero, mas diz que Judas também teve um arrependimento sincero. Ou seja, que aí podem ver os dois lados. Como a um lhe é perdoado e ao outro não. Por quê? Simples. Judas não tomou vinho. Isso quer dizer que ainda que você caia, ou você tenha algum tropeço, não se preocupe, você tem o vinho, a revelação na alma. Agora, aquele que não tem o vinho, o estímulo na alma, o selo, o sinal, e depois venha arrependido, não lhe será contado. Mesmo que venha com sinceridade, diz que não acharão misericórdia. Até mesmo diz que clamarão às pedras e aos rochedos, e diz que até as orações foram feitas tarde. Viram a importância do ensinamento sob capa? O que falam assim, esse aí está usurpando tal coisa, estamos esperando que ele volte. Lamentavelmente eu digo a essas pessoas que os únicos que vão receber, os que vão ressuscitar, são os que estão sob o ensinamento sob capa. Todos os demais grupos, independentes, que são os piores, esses não receberão a ressurreição. Quando vier, não os verão. Tem que falar essas coisas claras para ficar gravado na gravação eterna de Deus, porque depois irão voltar atrás, e foi falado aqui, foi falado aqui, foi falado aqui, e vocês ouviram, porque se reuniram caladinhos lá. Quando aqui está sendo falado abertamente na era da pedra angular, diz que Jesus disse em uma ocasião, eu falei as coisas abertamente. O que vocês fizeram secretamente, eu falei. O que eu estou fazendo e trazendo abertamente, tem acesso por todos os meios, não tem desculpa. Depois não vai dizer, não, eles esconderam a revelação. Não, Deus dá revelação ao que quer, ao que queira, ao que deseja. Mas é um maná para os escolhidos, exclusivo para eles.
Por isso, podem estar aí e talvez podem meter a mão e vão fazer assim, tira a mão, vai para lá. Não meta a mão aí. Outros meteram a mão, mas para lançar suas próprias interpretações e causa da mensagem algo tão confuso que nem sabe o que é. Bem, graças a Deus que nós fomos tidos por dignos de não entrar nessas confusões, porque somos os escolhidos. Isso é o único que pode definir o porquê não caímos, nem temos caído nisto. Senão que os escolhidos de Deus são os que estariam recebendo a fé do rapto, que foi dito que seria dada em uma grande capa catedral, sob esses ministérios de Moisés e Elias. Sob os ministérios desses poderosos querubins, que estão ali em cima, ou seja, as asas em cima do propiciatório, de pé ali, cobrindo todo o lugar santíssimo. Isso quando a gente começa a meditar e fizeram vários desenhos da Arca do Pacto e tudo isso há anos. Vem colocando isso que foi falado no Êxodo da forma que era, e verdadeiramente isso é algo impressionante. O que vemos no Templo de Salomão também, ao ver aqueles 2 querubins gigantes ali, postos ali, você imagina 14 pés, ele diz, o irmão Branham diz, e o irmão ele colocou ali 14 pés de altura. E as asas eram como de 10 côvados, mas 10 são 20 côvados. Isso é gigante, isso é enorme. A gente poderia desenhar assim com um giz para verem a proporção mais ou menos. E que esses 2 querubins estejam olhando a casa de Deus do lugar santíssimo que está no oeste, olhando daí para lá, tudo até o leste. Porque é o ministério que percorre do oeste a leste. Do ocidente virá um cavaleiro e um cavalo branco, percorreremos esse caminho uma vez mais. E esses olhos ministeriais olhando para o povo, isso é algo tremendo e tão formoso que Deus nos deu ontem. Como nos mostrou esse olhar colocado em cada escolhido. Disse, ninguém os arrebatará da mão. Ninguém. Nem nenhum ministro, nem nenhuma pessoa que se ponha a inventar os arrebatará. Estão vigiados por esses 2 querubins. Eles vão continuar, eles advirtem. Os ministros que estão contra vão continuar, as pessoas que estão contra vão continuar. Porque esse é o trabalho dele, e eu tenho falado a vocês, deixa eles fazer o trabalho deles. Como foi deixado o trabalho que foi feito por Judas, ele foi permitido. Até, veja o que aconteceu. Chegou a um final que era o que queria fazer com Jesus, entregar ao Senhor. Tem que deixar tudo, não meta a mão por eles e nem por ninguém que esteja fazendo esse trabalho. Que Deus trabalhe, se Deus puder salvar e livrar algum deles, ficaremos alegres e contentes, mas não vamos meter a mão por ninguém. Não aconteça que vamos receber um problema por estar remoendo e fuxicando desse grupo, porque são os fuxiqueiros e são apresentáveis também. É intrometido, porque se não deseja receber o que Deus está dando, porque estão pendentes. Fica pendente nas coisas de vocês lá, porque estão olhando para cá. Ou seja, nós distraímos eles também, mas pelo menos ficam procurando extrato e mantêm ocupado nisso. Mas as pessoas que estão recebendo o ensinamento sob capa, não se dediquem a estar dando like. Like, que eu digo assim, é que somente por entrar sem querer podem estar dando um like. Deixem eles fazer o trabalho e fiquem aí já marcado, assinalado na história do 7º selo, fiquem aí já assinalados como os que estiveram contra o 7º selo. E não fique de você aí uma manchinha sua aí e vai falar depois, você apareceu aí, fez isso e isso. Tomem cuidado para não provocar, não responda, não digam nada.
que lhe dê raiva. Sim, a gente como humano sim, mas eu falei isso um montão de vezes. Deixem essas pessoas quietas, que façam o seu trabalho. E nós vamos focar no que nos corresponde, nos preparar para a nossa transformação. Tem trabalho, muito trabalho por diante. E não aconteça que você esteja em um ambiente que não seja favorável para que o Espírito Santo lhe use. E se tem um espírito próximo deles assim, dessa forma, de toma lá da cá, porque o único que discute é o diabo, Deus não discute, nem seus filhos. Então, como você pretende que Deus te use se você está metido nesse ambiente de toma lá da cá com eles? Deixe eles colocar o que quiserem colocar. Veja, tem ocasiões que me enviam algum extrato que puseram, e às vezes são extratos que, olha, esse era o que eu estava procurando, mas o que a gente faz? A gente usa esse extrato e coloca esse extrato atualizado hoje e fala, e é de bênção, vê? Esperando que eles vejam, se é que algum do grupo tem que ver, olha, eu não tinha visto isso assim. Mas não se pôr a discutir com ninguém, com alguém, e se utilizar algum extrato, então use para a bênção. Contornar tudo para a bênção. Bom, que Deus nos ajude em tudo, estamos na reta final, nos resta pouco, e para o que restava do tempo de Jesus para cá, agora não é nada. Assim que vamos seguro e estamos bem da forma que estamos indo, e mais ainda quando está aproximando esse tempo, onde não vamos ter quase nem oportunidade de conversar assim, porque vai ter tanto trabalho e muitas situações no mundo que vamos aproveitar esses momentinhos quando pudermos, consciente de que o que vem é algo grande, mas também difícil para a noiva, que é o aperto que depois vai se converter em uma perseguição para os fatos e para os 144 mil, os quais muitos deles já estão dentro. Bem, que Deus os guarde e os abençoe, e esse mundo denominacional está despertando. Tem um percorrido que esteve sendo realizado do nosso irmão, pelo nosso irmão Maurício, lá da Argentina. Ele atravessou a fronteira para o Chile com 2 ou 3 carros, e esses dias já fazem uma semana ou 2 levando literaturas lá. Ele mesmo e com outros mais lá, líderes de denominações, os receberam. Essa porta esteve abrindo assim, entre eles mesmos, ninguém meteu a mão. E nesses dias eu não quis falar de tudo que me enviaram, do que está acontecendo nesse trabalho entre eles. Estragou o carro, depois teve que, um montão de coisa, e na forma dele, ele disse, tem que levar a mensagem do profeta rápido lá. E o importante é que a semente esteja semeada. Ele fala assim, eu disse, nossa, como esse homem, olha como esse homem está falando. Isso é um pouquinho da maneira dele expressar, e videozinho que me enviaram, como já repartiram toda a literatura que levaram para lá, dos estudos bíblicos, tudo acabou. Creio que vão enviar mais da Argentina para lá, mas isso eles mesmos estão manejando, então de momento deixem assim quietinho, tudo está surgindo sem pressão e nem estar batendo nas portas aí, não, isso tem uma forma, e Deus está mostrando como eles mesmos, entre eles mesmos está sendo realizado algo que é uma faísca que está começando por lá, e já entraram ao Chile. E daí, recordem que no Chile também foi o lugar onde, lá na rua Zusa, em 1906, lá desceu o Espírito Santo e teve aquela manifestação e foi refletido no Chile. Ou seja, que passou desse líder ali com esses pastores ao Chile, algo também estará acontecendo no mundo denominacional, porque ele disse que quando esse mundo denominacional começar a receber a mensagem, aí está na meia hora da sua vinda. E também vemos a hora do príncipe das trevas, ou seja, que tudo está engrenando aí.
Tudo está indo ao mesmo tempo, e também o povo hebreu, que vai no passo. Esses próximos meses são muito importantes. Vigiem onde quer que o sétimo selo for, vigiem tudo isso que Deus estará realizando, porque tudo está se encaminhando para o que a terceira etapa, na sua manifestação final, vai realizar, primeiro com a noiva, que é o que está realizando. Isso continua com as fatos, continua com os 144 mil, mas tem que ter um entrelace, tem que ter uma comunicação. Isso não é da noite para amanhã. Você semeia uma sementinha, coloca água e vai crescendo. Não vai semear uma semente e amanhã já querer ver fruto dela. Isso tem que ir pouco a pouco. Foi falada a palavra lá aos líderes, e quando ia imaginar que nesta ocasião iria e falaria diretamente com eles, os maiores líderes da religião hebraica lá. E Deus falou abertamente, eles falam abertamente, isso não pode acontecer, mas é o Espírito de Deus operando. E em Ezequiel 37 ele disse que o Espírito de Deus ia regressar novamente a Israel em um homem. E tudo está sendo realizado, sendo feito tão simples, assim que logo estarão vendo como tudo vai movendo gradativamente, tudo movendo com eles, mas não se fala porque sempre tem aí os adiantados, apresentável, pessoas que tratam de se adiantar e fazer o mesmo para fazer o povo crer que eles também têm revelação. Enquanto falava, apareceu aqui. Hay tantas peticiones del pueblo. Bem, tem tanto pedido do povo, já vai por 12.000 e tanto, ou mais. 10.000 e pouco de e-mails, e mais aqueles que estão aí no WhatsApp que eu tenho respondido, ou seja que entre tudo já passa de 12 ou 13.000 pedidos respondidos. Um a um. Eu mesmo sou quem respondo. Eu acredito que é o tempo em que, assim, mais rápido, você tem respondido pedidos mais rápido em tempo mais curto, porque é um tempo que a própria tecnologia ajuda. No tempo do irmão Branham enviava uma carta, e até essa carta chegar e responder para trás. Por esse motivo, ele colocou Billy Paul para responder. E quando era uma carta que era um pedido um pouco mais difícil, então ele entregava ao irmão Branham para que respondesse. E vejam, mesmo assim, foram muitas. E as que também ao vivo ali nas atividades sobre essa primeira e segunda etapa. Mas ele disse que a parte quando ele viu a fila, no tempo como estamos vivendo, se nós estamos vendo aqui tanta pessoa pedindo bênção, e se for ao vivo, ele disse que a fila era interminável, pelo menos naquela atividade que ele viu. Isso era quilômetros, uma quadra por lá que nem via o final da fila. Portanto, necessitamos força espiritual e força física. Diz que não será debilitadora. Assim que, nesse tempo, não se preocupe. Se tiver que comer a cada certa hora, não se preocupe. Deus vai nos ajudar e nos fortalecer. Eu aprendi desde muito tempo atrás, eu já vinha aprendendo, e quando esse tempo chegar, certamente, isso que vimos em Elias, que comeu, deitou, e com isso permaneceu 40 dias, sem comer. A comida tinha... Ou seja, que se precisarmos esse tipo de comida, não se preocupe, que a palavra falada é a que irá produzir tudo isso, e com o que for falado e a pessoa crer, porque isso é a chave, ou crer.
Se não crer, como vai entender? Se não crer, como vai entender que poderá estar tanto tempo sem comer? Vamos dizer. Portanto, se não creres, não poderás ver a glória de Deus. Mas se creres, verás a glória de Deus em quê? Em tudo que você está fazendo, nisto, naquilo, no outro. Ele não disse a Marta, ele te disse que se creres, verá a glória de Deus. Como iria ver? Ressuscitando a Lázaro. Aí ia ver. Essa era uma manifestação da glória de Deus, vendo a ressurreição de Lázaro. Vendo a glória de Deus no filho da irmã Ratirai, que era o quê? A salvação dos filhos. Ia ver a glória de Deus ali. Podia ver a glória de Deus, a sua irmã sendo curada. Irmã ou filha? Irmã. A irmã dela tinha um problema e poderia ver a glória de Deus ali. Podia ver a glória de Deus com $1 milhão. O irmão Branham disse, peça o que quiser. Podia pedir que rejuvenescesse e veria a glória de Deus ali. Ela agarrou o maior, que transcendia para a vida eterna. Ela tinha o Senhor em seu coração. E a sua irmã, e disse, meus filhos, aí entrou a terceira etapa, operando nos familiares. Ela agarrou a espada e creu. A espada é a palavra. E a creu. Eu peço, ou seja, e ela já falou, peço meus dois filhos, eu os quero. Eu te os dou. Ou seja, que isso foi aí de uma vez, aí eu te dou. Portanto, nesse tempo, tem que saber ouvir e crer. Ou seja, crer para então Deus poder operar. Com o coração se crê para a justiça e com a boca confessa para a salvação. E aí também quando viu os que estavam no barco, disse, esperem, eu disse algo. Eu não sei se na conversa ele disse que iam ver algo, iam ver a glória de Deus. Eu creio que algo por aí disse. E aí ele falou ao peixinho. E ali eles viram a glória de Deus manifestada ali também. Havia também com o tumor, quando ele disse, fala a palavra. O que você disser, assim será feito. Bom, antes que o médico coloque a sua mão sobre ela, então seja tirado. Ele creu que o anjo estava lhe dizendo. Primeiro ele creu. Por isso ele disse, se você fizer com que as pessoas creiam em ti, isso foi dito a mim. Agora, isso é o que o povo tem que crer para que então veja a glória de Deus em cada um deles. Não é que eles vão estar vendo além do que vai estar acontecendo, claro que sim, mas em suas vidas, você como indivíduo tem que ver. Eu quero ver a glória de Deus, Senhor, em mim, que Tu me uses a mim, que a glória de Deus seja vista pelos demais em mim e através de mim. Você aprenda a agarrar essas promessas e coloque-as em você, porque é por você que o Senhor vem, pela noiva. Então Ele quer, o que Ele disse ali? Coisas maiores que essas farão. Quem? Vocês. Ele disse, vocês. Por isso tem que crer, para que então, baseado nessa fé que creram, então Deus então opere. A tempestade, veja, se tiver problema com a natureza em algum lugar, também cala, emudece a palavra falada. Ou seja, que tudo que vimos na criação dos esquilos também, alimento, se faltar alguma coisa para comer, não tem que ir a algum lugar buscar, mas cria aí mesmo a comida. Jesus não tinha lá um peixe e já estava preparando e tudo. Estava preparado e tudo, e de onde apareceu. Com isso não se preocupe pelos alimentos.
Bem, graças a Deus por esse tempo. É o maior tempo, é o melhor tempo, é o tempo que nos correspondeu, é o melhor, é o maior, que tem prova e tem lutas. E o que a gente faz é rir, porque no começo a gente sentiu um pouco mas à medida que tudo vai encaixando, então agora a gente vai compreender as Escrituras. Isso que fala no Salmo 2, o Senhor rirá deles. Isso toda vez eu vejo e digo, como tudo vai cumprindo. E o que sai da gente é um sorriso, porque é um sorriso de agradecimento a Ele, que nos colocou na parte do programa divino e na parte boa. Somos da parte boa do programa divino. Estamos do lado de Deus e seu programa. É isso, como falamos aqui em Porto Rico. Isso não resbala. Ou seja, não tem nada que nos arranque, que nos tire. Virão muitas provas que serão duras, mas no final já tem uma vitória que está profetizada. Que Deus nos guarde e abençoe, porque se continuarmos, e temos falado assim algumas coisinhas aqui, que para o povo também será de bênção em tudo isso que está acontecendo no mundo e como daqui por diante tudo irá se desenvolver. Assim que tem que estar na expectativa de tudo isso, do que será realizado, quem será o próximo, como virá. Eu estava vendo de um aí que é de cor. E tem outro também, ou seja, que entre eles vão decidir quem. Vamos ver. Como nos tinham falado de um Papa Negro, mas se for ou não for, o que for é o que tem que ser. Bem, Deus os guarde e os abençoe a todos, garoto. Até uma próxima ocasião.